Bem-vindos ao Casos de Sangue. Hoje eu venho contar para vocês um caso horripilante. O caso de Cheney e Martens, os discípulos da escuridão. A cidade de Welcome, na província do Estado Livre, é a mais jovem e dinâmica cidade da África do Sul. Foi fundada em 1947, após a descoberta do maior depósito de ouro da região no ano anterior. Seu nome significa saudação em Afrikaner, uma das línguas oficiais do país. Apesar de seu nome acolhedor e sua indústria de mineração de ouro, ganhou atenção generalizada devido a um crime grave ocorrido em 2011. Quando os criminosos foram identificados, a promotoria ficou perplexa. Este caso notório tornou-se o 10º na história da atividade criminal internacional. Durante a investigação, descobriu-se que o caso envolvia seguidores do satanismo e ocultismo. O passado de Michael Van Eck. Michael Van Eck nasceu em 14 de agosto de 1987 na jovem e em desenvolvimento cidade de mineradores de ouro. Ele se tornou o único irmão de 4 irmãs, Natasha, Michelle, Bianca e Ariana. O menino cresceu em uma família grande e unida. Seus pais eram pessoas carinhosas e amorosas, que buscavam proporcionar uma vida decente para seus filhos. O chefe da família trabalhava duro e organizou seu próprio negócio. A mãe criava uma atmosfera favorável em casa para o crescimento e desenvolvimento da geração mais jovem. Michael era sociável e gentil. Mostrava diligência na escola e nos esportes. Ele até ganhou uma faixa preta em karatê, da qual se orgulhava muito. Isso lhe deu confiança e resiliência. Após terminar a escola, o jovem se formou como eletricista. Esta profissão em demanda abriu as portas para bons ganhos e trabalho promissor. O jovem trabalhou em sua área na mina número 4 da mina Beatrix, na pequena cidade de Unison. Ele não parou por aí e continuou sua educação para se tornar engenheiro. Em 2011, o jovem de 23 anos, protagonista de nossa história, se registrou em um site de namoro. Dessa forma, ele queria se distrair de um término e fazer novos conhecidos. Parecia que a sorte sorria para ele. Um dia, entre as numerosas fotos e perfis, o jovem solitário se interessou pelo perfil de uma garota doce e sorridente. Durante a correspondência subsequente, o rapaz descobriu que seus interesses coincidiam. Ela, como ele, não gostava de festas barulhentas e companhias bêbadas, e queria encontrar o amor verdadeiro e construir uma família forte. Michael ficou agradavelmente surpreso por poder encontrar uma candidata adequada na internet. Como o jovem ainda morava com seus pais, ele compartilhava suas alegrias e preocupações com sua mãe. Em 2 de abril, o filho se gabou para ela que iria a um encontro e se preparou cuidadosamente para isso. Para agradar a garota, ele sacou seu primeiro salário de 4.000 rand de seu cartão. A única coisa que preocupava o jovem era o local incomum que sua amiga escolheu para o primeiro encontro. Era o cemitério da cidade. Aparentemente, para não preocupar seus pais, ele ficou quieto sobre isso. Por volta das 21 horas daquele mesmo dia, Michael se despediu de sua família e saiu de casa. Ele se dirigiu ao local designado em um Peugeot 207 prateado, um presente de seus pais pela maioridade. Como a tradição exigia, a garota chegou um pouco atrasada, mas sua aparência era impressionante. A estranha da internet chegou em um vestido branco impecável e sorriu. A conversa foi relaxada, após a qual ela sugeriu continuar a noite em outro lugar e convidou o jovem para uma parte distante do cemitério. Lá, um cobertor estendido com um banquete os aguardava. Sobre ele havia uma cesta de frutas e vinho. Depois que os jovens tomaram uma taça cada, a bela companheira beijou Michael atordoado. De repente, a sensação agradável do beijo se transformou em dor e horror. O jovem desavisado se tornou parte de um plano sinistro, já que a aparência inocente de sua amiga virtual não correspondia ao seu mundo interior. A infância turbulenta de Cheney Van Heerden. Cheney Van Heerden nasceu em 1991, durante um período de crise para seus pais. Quando sua mãe descobriu que estava grávida, o casal decidiu adiar o divórcio e dar outra chance ao relacionamento. No entanto, suas tentativas de reconciliação e melhoria de vida juntos foram mal sucedidas. O ambiente familiar só piorou. Sua mãe abertamente não gostava da menina, vendo-a como um vínculo com seu marido. Após o divórcio, ela levou as crianças e se mudou para longe de seu ex-marido. No entanto, o casamento fracassado não era a principal razão de sua frieza. Ela continuou a carecer de amor e atenção para com seus filhos, mesmo após o fim do relacionamento. Todos os 3 filhos se sentiam sozinhos e incompreendidos.
mas Chane sofria mais. Ela cresceu retraída e taciturna. Desde cedo, exibia problemas psicológicos, falava sobre morte e desenhava coisas incompreensíveis. Eventualmente, a menina desenvolveu um amigo imaginário chamado Azazel. Preocupados com o comportamento da filha, seus avós pensaram que ela estava possuída. Assim, decidiram levá-la à igreja, onde ela passou por um ritual de exorcismo. Segundo uma testemunha, seu corpo convulsionou durante as orações. Na realidade, Chane tinha medo de multidões e ficou claramente assustada com a provação. O choque pode ter desencadeado uma crise epiléptica. O evento traumático impactou profundamente a memória da jovem, fazendo-a desenvolver medo do escuro. Além disso, sua mãe uma vez lhe disse que os brinquedos ganham vida à noite, o que levou a filha assustada a fechar os olhos de sua boneca com fita adesiva e amarrar seus corpos com cadarços. À medida que crescia, sua condição mental piorava. Aos 10 anos, ela quase feriu um convidado da casa com uma faca enquanto visitava seu pai. Apenas após este incidente, eles buscaram ajuda psiquiátrica para Chane. Após a avaliação de um especialista, foram prescritos sedativos. A medicação teve um efeito positivo em seu humor e bem-estar. Ela se tornou mais calma e amigável. Durante um período de remissão, seu pai passou mais tempo com a filha. Ele frequentemente a buscava na escola e a levava para caçar com ele. Ao compartilhar seu hobby, ele visava dar-lhe a atenção que ela carecia. A adolescente instável gostava da atividade de seu pai. Ela mais tarde confessou que encontrava prazer em esquartejar carcaças e esfolar animais. Isso a levou a trazer animais mortos para casa, começando com ratos e pássaros e eventualmente progredindo para gatos e cães. Ela gostava de cortar carne e ocasionalmente infligia ferimentos em si mesma. Durante uma investigação, sua irmã revelou que, quando mais nova, Chane fez amizade com um homem mais velho que a introduziu a substâncias proibidas e se aproveitou de sua condição. Suas irmãs não informaram seus pais, mas Chane encerrou o relacionamento destrutivo. Esta experiência indubitavelmente teve um impacto negativo em sua psique, já perturbada. Aos 15 anos, sua mãe se mudou para a Nova Zelândia, onde conheceu outro homem e ficou com ele. Com o tempo, ela nunca retornou para seus filhos. Eles permaneceram com seu pai e madrasta, que fizeram o melhor para prover as crianças, embora não entendessem completamente a gravidade dos problemas da filha mais nova. Seu comportamento era amplamente atribuído à adolescência. A situação piorou um ano depois, quando Chane se envolveu com um jovem de 22 anos, interessado em satanismo, ocultismo e cultos voodoo. O namorado se tornou um verdadeiro mentor para a jovem impressionável, mas era cruel em caráter, frequentemente a suprimindo e menosprezando. No entanto, um ambiente familiar de apoio e psicoterapia renderam resultados positivos. Por volta do seu 17º aniversário, a vida de Chane começou a melhorar. Ela rompeu conexões perigosas, se formou no ensino médio e se matriculou na faculdade, onde estudou arte e design gráfico. Depois que Chane perdeu o interesse no satanismo e parou de usar substâncias proibidas, seu estado emocional melhorou. Ela se destacou em seus estudos e conseguiu um emprego em sua área. Em seu novo trabalho, Chane encontrou apoio não apenas de seus colegas, mas também da gerência. Descobriu-se que ela tinha um verdadeiro talento para artes visuais, o que lhe trouxe respeito e reconhecimento em seu campo profissional. Ao mesmo tempo, ela começou a namorar um homem chamado Warren. Para quem estava de fora, sua vida parecia completamente normal. Sua família e amigos próximos não discutiam seu passado, esperando que os tempos difíceis tivessem ficado para trás. No entanto, o que estava acontecendo em sua alma era difícil de dizer. Talvez seus demônios internos estivessem apenas adormecidos. Seu pai era o mais feliz por Chane. Ele esperava que ela finalmente tivesse amadurecido e logo se casaria. No entanto, suas expectativas não foram atendidas. O obstáculo surgiu de uma fonte inesperada. Warren tinha um amigo chamado Roy, que se considerava altamente sensível. Apesar do comportamento doce e amigável de Chane, ele sentia algo repelente e malévolo nela. No entanto, as palavras de Roy não foram levadas a sério, pois sua aparência externa não correspondia às suas percepções. Um dia, ele a puxou de lado e perguntou: "Quem é Norman?" Cada vez que a via, este nome surgia na mente do clarividente. O jovem pensou que ela poderia não ser fiel ao seu amigo, então decidiu perguntar diretamente. Em resposta, Chane inesperadamente cuspiu em seu rosto e exigiu que ele parasse de incomodá-la com perguntas tolas. Mais tarde ficou conhecido que Norman era o segundo nome de Azazel, seu amigo imaginário da infância. Após o incidente, a dinâmica entre os jovens mudou. Em uma das festas, a atenção de Chane se voltou para um jovem de 24 anos, chamado Martens.
Embora o jovem fosse geralmente calmo e sociável, havia rumores desagradáveis sobre ele. Martens van der Merwe, uma mente perturbada. Martens van der Merwe nasceu em uma família bem-sucedida e respeitada. Diferentemente de Shane, ele tinha excelentes relacionamentos com ambos os pais. Quando criança, era inteligente e bem educado, com bom desempenho acadêmico. No entanto, descobriu-se que desde os 6 anos ele sofria de uma doença mental. Por volta dessa época, ele começou a experimentar alucinações. Seus pais relataram que, segundo seu filho, uma certa entidade aparecia para ele, convencendo o menino de que ele era dotado de força incrível. Martens acreditava nisso e se sentia especial. Gradualmente, sua condição mental piorou e seu comportamento mudou. Devido a problemas na escola e em casa, aos 14 anos, van der Merwe foi internado em uma instituição psiquiátrica. Lá, ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Infelizmente, o tratamento convencional não ajudou. Como a família era financeiramente estável, seus pais dedicaram todos os seus esforços para encontrar medicamentos eficazes. Graças aos esforços da família e dos médicos, os medicamentos necessários foram eventualmente encontrados. Com estes, quase todos os desvios foram controlados, exceto por surtos esporádicos de agressão. Martens uma vez testemunhou um gato de rua sendo atacado por cães. Isso causou uma impressão profunda nele. Em vez de sentir nojo ou pena, ele escondeu o corpo do animal e o observou. Isso o levou a começar a torturar animais. Mais tarde, ele abandonou a escola e começou a ajudar seu pai na marcenaria. No futuro, Martens sonhava em continuar a tradição familiar. Enquanto trabalhava, sua condição melhorou. Ele não queria mais fazer coisas ruins com animais e tirar suas vidas. Por este motivo, ele parou de tomar medicação. Todos estavam cautelosos com sua decisão, mas o jovem insistiu que a doença havia recuado e que ele estava no controle. Infelizmente, isso se mostrou um erro inevitável. Insanidade geral. Seu estado mental gradualmente se deteriorou. Foi por volta desta época que Martens conheceu Shane. Esses jovens instáveis se encontraram e começaram a namorar. No entanto, exteriormente, eles pareciam felizes. Então seus pais estavam satisfeitos com o relacionamento. Claro, nenhum deles admitiu os problemas que seus filhos haviam enfrentado no passado. No final, sua união levou a consequências horripilantes. No início, o casal era aberto ao mundo exterior, socializando e frequentando festas. Conhecidos recordaram que às vezes notavam cortes nas mãos dos jovens. Eles brincavam que estavam envolvidos em experimentos íntimos. Depois disso, eles começaram a se distanciar das pessoas. Eles se interessaram por satanismo, cultos vodú e práticas ocultistas. Também se interessaram por criminosos em série infames. Em fevereiro de 2011, Martens postou uma foto com Shane em uma de suas páginas de mídia social. O casal estava se abraçando e a legenda sob a foto dizia "Assassinos" com um emoji ambíguo. Na época, ninguém levou a sério a postagem deles. Eventualmente, o jovem pediu ao pai de sua namorada a licença de casamento. O Sr. Van Heeren ficou incrivelmente feliz. Ninguém poderia ter imaginado que sonhos terríveis o casal nutria. Em vez de sonhar com viagens e filhos, eles queriam acabar com suas vidas. Gradualmente, suas fantasias doentias se transformaram em um plano sedento de sangue. O casal louco decidiu torturar moradores de rua até a morte, e eles praticavam em animais. No entanto, seu plano nunca foi realizado, pois os criminosos não conseguiram encontrar uma vítima adequada. Seu plano monstruoso estava esperando o momento certo. O encontro fatal. Tudo começou quando Shane postou seu perfil em um site de namoro. Em pouco tempo, um jovem chamado Michael Van Eck respondeu. O atraente rapaz chamou a atenção do casal nefasto, e Shane o escolheu como alvo para seus planos. Desde as primeiras mensagens, os jovens começaram a flertar. Após alguns dias de comunicação, a garota sugeriu que se encontrassem. Michael estava ansioso por isso, mas não esperava que acontecesse tão cedo ou diretamente dela. Infelizmente, o local um tanto incomum para o primeiro encontro não disparou nenhum alarme para ele. Aparentemente, ele estava tão ansioso para conhecer pessoalmente a encantadora mulher que conheceu na internet que concordou com a proposta duvidosa. Shane e Martens se prepararam meticulosamente para realizar seu sonho selvagem. Eles pensaram em tudo minuciosamente: a roupa, os meios para acabar com uma vida e até mesmo o cenário. Shane se aproximou do encontro totalmente preparada. O crime hediondo.
O tão esperado encontro ocorreu exatamente como planejado para ambas as partes. A vítima caiu na isca. A aparência angelical da garota e um beijo adormeceram sua vigilância. Este gesto era o sinal combinado para Martens. Todo esse tempo, o homem estivera se escondendo atrás das lápides. Ele se aproximou de Michael por trás e o golpeou com uma faca. Inesperadamente para todos, o jovem resistiu. Os agressores não haviam previsto isso. Percebendo que seu novo conhecido estava lutando desesperadamente, Shane interveio. Juntos, eles infligiram cerca de 30 ferimentos de faca no infeliz jovem. Por fim, completamente enfraquecido, Michael implorou que acabassem com seu sofrimento. Satisfeito com sua conquista, Martens cortou sua garganta. Depois disso, começou o impensável. Os perpetradores arrastaram o corpo para o cobertor e prosseguiram com seu plano. O casal amputou a perna direita e esquerda do jovem na altura do joelho e o decapitou. As partes cortadas foram colocadas em sacos. Eles então decidiram esconder o corpo no local. No entanto, eles não calcularam uma coisa: não tinham paz. Assim, tiveram que cavar a terra com as mãos e facas. Como resultado, não conseguiram fazer a cova profunda o suficiente. Após enterrar o corpo pela metade, os perpetradores partiram com seus troféus. Ao longo do caminho, eles usaram o veículo da vítima. Martens inicialmente assumiu o volante, mas depois entregou o controle à sua companheira. A descarga de adrenalina o impedia de manter os olhos na estrada. Ao chegar em casa, eles guardaram os sacos com partes do corpo na geladeira, como se fossem compras. Depois que Van der Merwe se recuperou um pouco, ele ligou o carro de Michael e o dirigiu para um bairro problemático. Os criminosos esperavam que o carro fosse roubado, então o deixaram destrancado com as chaves na ignição. A descoberta macabra. No dia seguinte, um funcionário do cemitério notou um enterro recente que não estava lá no dia anterior. Suas terríveis suspeitas foram confirmadas quando ele se deparou com traços de sangue e roupas rasgadas nos arbustos. Ele então chamou seu supervisor para examinar a sepultura. O que as testemunhas involuntárias encontraram permaneceria gravado em suas memórias por muito tempo. Sob o solo, jazia um corpo masculino desmembrado. As autoridades foram imediatamente notificadas da descoberta macabra. Ao mesmo tempo, os pais de Michael estavam desesperados de preocupação. Desde a noite anterior, ele não respondia às ligações. Mesmo supondo que ele tivesse passado a noite na casa de sua namorada da internet, ele deveria ter feito contato até agora. Em vez disso, o local de trabalho de Michael ligou para seus pais. A gerência preocupada queria entender por que ele se ausentou do trabalho. Simultaneamente, a polícia recebeu um relatório sobre um Peugeot 207 encontrado abandonado em um estacionamento. Transeuntes ficaram alarmados com as manchas de sangue no porta-malas. Após consultar o veículo em seu banco de dados, o proprietário foi identificado. Os detetives também rastrearam que, antes de sua descoberta, o carro havia ficado no cemitério por um longo tempo. A delegacia local já estava ciente de um corpo não identificado encontrado em suas dependências. Todos os sinais eram suspeitos. Armados com essas informações, oficiais da lei foram à residência de Michael Van Eck. Ao chegar, os policiais confirmaram suas suspeitas. Seus pais estavam procurando o jovem desde o dia anterior. Eles pediram à mãe de Michael que fosse ao cemitério, onde especialistas forenses e cães farejadores já estavam trabalhando, tentando desesperadamente localizar partes do corpo faltantes. No local, a mulher reconheceu pertences encontrados e também identificou o corpo de seu filho, por marcas de queimadura distintivas que ele havia sofrido na infância. Durante a autópsia, o exame médico confirmou que o jovem havia sofrido numerosos ferimentos de faca. Sinais de sua luta eram evidentes. Também foi determinado que o corpo havia sido desmembrado post-mortem. Pelo menos os perpetradores tiveram a misericórdia de não fazer isso enquanto ele ainda estava vivo. Enquanto isso, os especialistas notaram que o desmembramento foi realizado com precisão profissional, indicando que os perpetradores tinham experiência significativa nessa área. Não havia dúvida de que múltiplos agressores estavam envolvidos. O número de ferimentos, sua natureza e a força necessária para subjugar a vítima demonstravam claramente isso. Por fim, testes de DNA confirmaram a identidade de Michael Van Eck, de 23 anos. A investigação se desenrola. Durante a investigação, a polícia confiscou o celular e o computador da vítima. Foi estabelecido que a última pessoa com quem o jovem havia se comunicado era Shane Van Heerden. De acordo com suas mensagens, ela era quem o havia convidado para o encontro fatídico no cemitério. Subsequentemente, os detetives contataram a suspeita em potencial
e a convidaram para prestar depoimento. A jovem não recusou e chegou com seu namorado, Martens van der Merwe. O casal foi interrogado separadamente. Durante o questionamento, eles confessaram estar envolvidos no assassinato em grupo. Ao saber do incidente, o pai da garota correu para a delegacia. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo e perguntou à filha se ela realmente estava envolvida nas acusações contra ela. Shane calmamente confirmou e acrescentou que faria de novo de bom grado. Ela afirmou que sonhava com isso desde que começou a caçar com ele. A confissão cruel da garota, aparentemente doce, chocou não apenas seu pai, mas todos os presentes. Seu namorado, Martens, também se comportou de forma desafiadora. À medida que o caso ganhava atenção pública, ele não escondia seu prazer com o escrutínio público e posava para as câmeras. Ficou claro que nenhum dos acusados sentia remorso por suas ações. Descobriu-se que, após o crime, se fossem pegos, o casal louco planejava acabar com suas próprias vidas, mas o jovem mudou de ideia e sua parceira o seguiu. Eles queriam viver. O Covil dos Monstros. Durante a busca no apartamento do jovem casal, a polícia se sentiu, no mínimo, desconfortável. O ambiente era horripilante. As paredes estavam adornadas com retratos de Shane, retratando-a em várias formas. Em alguns, ela era retratada sem olhos, em outros, sem boca ou orelhas. Todas as imagens da garota eram distorcidas. Além disso, os cômodos continham itens ritualísticos, escalpos de animais, facas e vários objetos de propósito incerto. Também foram encontrados pertences do jovem falecido, óculos e uma carteira. Como Martens confessou mais tarde, eles pegaram o dinheiro de Michael para comprar itens necessários para seu próximo crime. No entanto, a descoberta mais horripilante aguardava na geladeira. Dela, a polícia recuperou a cabeça de Michael com a boca costurada. Supunha-se que o casal planejava usar a cabeça do jovem como uma tigela ritualística no futuro. Olhos e orelhas da vítima foram armazenados em recipientes separados. A mão e a perna da vítima foram encontradas enterradas perto da casa dos assassinos, junto com corpos de vários animais. O diário da garota continha pensamentos horríveis e sua iminente realização. De tudo descoberto durante a inspeção, ficou claro que o casal planejava não apenas mais um crime. O processo de tirar vidas e a subsequente mutilação de corpos lhes proporcionava um prazer inimaginável. Martens e Shane passaram por múltiplas avaliações de competência mental. A comissão confirmou que os jovens estavam cientes de suas ações e desejavam as consequências inevitáveis. Caso contrário, eles poderiam ter evitado a punição e recebido apenas tratamento obrigatório. Julgamento e sentença. Em novembro de 2011, ocorreu o julgamento de Shane. Tratando-a como uma criminosa em série, apesar de ser um incidente singular, ela não escondeu seu desejo de repetir suas ações. Ela disse ao tribunal que entende que deveria sentir vergonha ou remorso, mas por algum motivo não sente. Ela só consegue compreender a gravidade de suas ações através dos padrões sociais e das reações dos outros. Psiquiatras declararam que a ré sofre de transtornos psicopáticos e antissociais, aparentemente mais perigosos que seu namorado, mas hábil em escondê-los. Durante toda a sentença, ela permaneceu impassível. Shane Van Heerden foi considerada culpada e sentenciada a 35 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional, 20 anos por assassinato e mais 15 por roubo e desmembramento. Quanto a Martens van der Merwe, ao contrário de sua parceira, ele se defendeu no tribunal. Ele alegou não se lembrar dos eventos que ocorreram até se encontrar na prisão e se comportou de maneira arrogante e agressiva. O réu admitiu ter estudado satanismo e ocultismo, tentando entender a vida e a morte. Ele disse que seu relacionamento com Shane os empurrou a ambos para cometer o crime. Durante o julgamento, ele pediu desculpas aos pais da vítima, embora suas palavras soassem insinceras. Ele insinuou que a vítima simplesmente estava no lugar errado na hora errada, embora na realidade o casal louco tivesse atraído o infeliz homem para uma armadilha premeditada. A mãe de Michael não conseguiu conter sua angústia e atacou o acusado durante uma das sessões. Por fim, Martens van der Merwe também foi considerado culpado das acusações contra ele e sentenciado a 35 anos de prisão, mas com chance de liberdade condicional após cumprir metade de sua sentença. Vida atrás das grades. Até 2014, os amantes mantiveram contato atrás das grades. Em suas cartas, Martens chamava Shane de deusa das trevas, escrevendo: Lady Blackmore, quando você separa seus lábios, palavras de uma borboleta morta se derramam.
Elas caem sobre meu coração místico e o pintam com doce veneno, espalhando uma bela escuridão através de minhas veias vazias. Com o tempo, Chane terminou o relacionamento com seu ex-amante, sentindo que eles haviam se tornado frios e distantes um do outro. Sabe-se que na prisão, a mulher se comporta de forma exemplar, ensinando arte e teologia às suas companheiras de cela. Colecionadores fascinados pelas vidas dos piores maníacos da humanidade, criminosos e canibais, pagaram grandes somas por uma fotografia da mulher com seu autógrafo, bem como uma impressão de sua mão. Notavelmente, Martens também desenvolveu seu próprio fã-clube. Por muito tempo, a polícia monitorou seus seguidores para impedir que eles emulassem suas ações. O condenado continuou o tratamento e completou sua educação por correspondência. Assim, um jovem de boa índole se tornou vítima de um terrível esquema de dois indivíduos mentalmente instáveis, movidos por seus próprios desejos, carentes de mecanismos de contenção e normas sociais. Os perpetradores decidiram que tinham o direito de tirar a vida de outra pessoa. No entanto, o que também é monstruoso nesta história é quantos indivíduos problemáticos existem entre nós. Às vezes, por trás de uma fachada inocente, se esconde o puro inferno. Novos conhecidos nem sempre afetam positivamente nossas vidas. Às vezes, eles podem marcar um ponto sem retorno. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.